Olá, queridona! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Viva da Sua Paixão. Hoje eu vou até pescar. Estamos no episódio número 74 com uma convidada maravilhosa pra gente falar de um tema muito necessário. Aliás, eu já quero começar aqui o nosso episódio falando que estamos abrindo espaço no nosso podcast, no nosso conteúdo, para falar de um assunto que é importante demais para toda a sociedade, não só para profissionais de saúde, mas para toda pessoa que pode fazer campanha à vida, a favor da vida. Então, estamos aqui hoje. Japão, seja muito bem-vindo. Obrigado. Japão está aqui nos bastidores, como vocês já sabem, responsável pelo Hope Studio aqui, podcast, onde é a casinha que recebe o nosso podcast Viva da Sua Paixão. E antes de apresentar minha convidada e falar aqui toda a ficha técnica, tudo que essa mulher faz e já fez, já construiu, eu quero fazer o meu jabá, vender o meu jabá. Eu posso, Japão? Tô liberada para fazer o meu merchan? Minha gente, estamos aqui para divulgar a clínica Lux. Inclusive, já recebemos aqui doutora Maravilha, doutor Frank, todo o time tá lá preparado, porque falar de Viva da Sua Paixão é falar de você viver feliz, viver sorrindo. E se você não cuidar do seu sorriso, como é que você vai viver sorrindo por aí, queridona? Não tem condição. Então, se você é de Itabuna, se você é da região, quiser cuidar do seu sorriso, você já sabe onde você vai. Doutora Maravilha, se você vai cuidar das crianças, levar seus filhos, e o doutor Frank, lá vocês vão ser muito bem recebidos. E esse episódio de hoje é patrocinado pela Clínica Lux. Além disso, eu vou vender o meu próprio jabá, porque eu não tô de brincadeira aqui hoje. E pra você que é empreendedora, eu também tenho que falar do Manual dos Stories que Vendem, que é o meu produto que ajuda a você vender seus produtos, seu serviço lá no Instagram. Então, pra você que faz stories, mas que ainda não tá conseguindo vender o que você tem pra oferecer, já vai no link que tá na descrição aqui. E posso dizer, Japão tem condição, um curso pra você aprender a vender nos stories, custar 9 vezes de 8,40? Barato, viu? Não tem, Japão tá contratado para fazer aqui também o jabá do início do podcast. Gente, é R$67 à vista ou 9 vezes de 8,40 e o acesso é vitalício. Então, para você que quer ter todas as atualizações com relação ao algoritmo, ao que funciona, como usar todas as ferramentas dos stories para você vender mais e fazer como eu faço. Porque eu não sei se você sabe, Japão, minhas campanhas de venda ultimamente eu nem tenho levado pro feed. Eu tenho esgotado e vendido tudo só usando os meus stories. Então, nesse curso, eu divido tudo que eu faço. Mais barato do que uma pizza grande com uma coca. Muito mais barato que uma pizza grande com uma coca. É isso aí. Então, vamos direto pro nosso episódio Recados Dados. Agora, gente, eu estou aqui com Rebeca Faislon. Tudo bom? Psicóloga, mestra pela UB. O que é UB? Universidade Brasil. Universidade Brasil. Formações em terapia cognitivo-comportamental, TCC. Terapia de aceitação e compromisso. Obesidade e emagrecimento. Especialização em psicologia organizacional e do trabalho. Especializanda em psicoterapias baseadas em evidências. Gente, a ficha dela. Também com experiência em docência no ensino superior por 7 anos. Empreendedora, ou seja, temos muito a compartilhar aqui na empresa Faislon Consultório e Consultoria em Psicologia. Idealizadora do podcast De Pé e Funcionando, do curso de Oratória Aplicada à Inteligência Emocional, mentora de desenvolvimento de carreira, autora do e-book Construindo Pensamentos Saudáveis e supervisora na área clínica de psicologia. Depois dessa, enquanto eu respiro, Rebeca, seja muito bem-vinda! Tem que ler, gente. Você não tá entendendo o gabarito da mulher, entendeu? Seja muito bem-vinda ao nosso podcast Viva da Sua Paixão. Muito obrigada, Thalita. É um prazer estar aqui colaborando para a disseminação desse tema tão importante. Quero te parabenizar por essa iniciativa de trazer esse tema que é muito relevante e que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas a se descobrirem em algumas situações das quais elas podem nem identificar que estão precisando de ajuda. E para outros que já podem ter consciência que precisam de ajuda, não hesitarem em procurar essa ajuda. É isso mesmo que eu pensei quando eu... Setembro já tem toda uma campanha do Setembro Sim. Amarelo. Hoje a gente tem no Brasil isso bem disseminado. Mas ainda há quem passe batido, que não tem noção do que talvez seja, que veja um movimento. Ontem meu filho veio da escola com um chapéuzinho, Setembro Amarelo. E aí ele veio todo feliz. Mãe, olha, pediram para eu escrever o que me deixa triste e o que me deixa com raiva. E aí estouramos um balão. Eu me senti tão feliz. Eu falei, foi, meu filho? Aí fui perguntando o que deixa ele triste. Ele foi me contando. Sim. E eu fiquei, meu Deus, olha a percepção dele
muito real. Ele falou de perdas, de lutos, e aquilo me deixou realmente impactada. Então, você vê que nas escolas, isso é muito interessante a gente ver, porque na minha época de criança, eu não vivi isso, eu não vi falando sobre isso. Sim. Então, a importância da informação, que é o que eu quero exatamente que a gente possa levar essa informação de qualidade para quem está em casa, para as mulheres e para que elas também peguem o link desse episódio e mande para todas as amigas, todas as pessoas que elas sabem, porque a real é que a gente nunca sabe o que o outro está passando. E se ele já entendeu, se for o caso de precisar de ajuda, né? Ou, enfim, espalhar informação. Eu vi um médico falando a respeito de saúde mental. Toda vez eu jogo a bola logo para os responsáveis. Eu falo, gente, você precisa de ajuda? Procura uma ajuda profissional, porque eu sei da minha limitação, uma vez que eu não sou da área. Mas esse médico trouxe uma frase que talvez vá nortear todo o nosso papo aqui hoje. Que ele disse assim, esse assunto saúde mental não é assunto para apenas os profissionais de saúde. Se todo mundo souber o que fazer, às vezes como ouvir, como se comportar, a gente já salva muitas vidas. Que Com é o certeza. intuito disso aqui, é que cada um se sinta responsável pela vida. Sim. Então, eu vim pra cá, tô arrepiada por falar disso. No decorrer do episódio, a gente pode até comentar sobre. Mas, pra mim, é um assunto essencial. No tempo que a gente está vivendo, com as coisas que a gente vê acontecer com tantas pessoas, é essencial. Mas já conta pra gente como surgiu, porque essa campanha hoje, todo mundo de amarelo, por que setembro, o que está acontecendo? E para que a gente olhe agora, a partir desse setembro, Sim. com esse olhar de quem conhece, de quem passa essa informação adiante, inclusive. Perfeito. Tudo começou nos Estados Unidos em 1994, a partir da história de um jovem de 17 anos, Mike M., em que ele amava carros, amava mecânica e a paixão dele era um Mustang amarelo que ele reformou todinho. Pintou esse carro todo e, a partir da finitude da sua vida, inclusive dentro dessa finitude, antes da finitude da vida dele, ele deixou um bilhete: não se culpem. E esse bilhete, ele viralizou dentro da realidade de como é importante perceber a nossa vida vivendo, enquanto necessidade de ajuda. E a partir da finitude da vida dele, em 1994, os pais tomaram uma iniciativa de escreverem cartões que motivassem as pessoas a querer viver e a pedirem ajuda quando precisassem. E esses cartõezinhos, eles acompanhavam uma fita amarela. Então, o amarelo, ele tem associação direta com esse Mustang amarelo de Mike, que era a paixão dele, esse carro. E esses cartões, eles viralizaram na época nos Estados Unidos, e essa campanha, especificamente em setembro, ela pegou como literalmente o entendimento de ser um mês de prevenção a qualquer realidade de adoecimento mental, e mais do que isso, uma campanha que vai trazer a importância de vivermos e vivermos bem, considerando a nossa saúde mental. Então, antes da finitude da vida dele, quando ele deixa esse cartão, né, dizendo não se culpem, principalmente para os pais, vocês não são responsáveis por nada, é muito importante porque muitas vezes, diante da finitude da vida de alguém, dadas circunstâncias da pessoa não saber lidar com os dilemas da vida ou com as dificuldades, ou até mesmo expressar isso em ações e em fala, muitas vezes os familiares e as pessoas que ficam, muitas vezes se sentem culpadas. Eu não percebi. Onde é que eu estava quando o Mike estava vivendo seus dilemas no dia a dia? Então, é muito importante essa ideia e essa mobilização que foi trazida pelos pais de Mike, justamente para trazer essa gentileza para quem fica, que você não é responsável por aquilo que o outro decide fazer consigo mesmo. E eu costumo dizer que a gente pode fazer tudo pelo outro, menos viver a vida pelo outro. Por mais que a gente ame alguém, por mais que a gente tenha a vontade de salvar as pessoas, nós não temos esse poder se a pessoa não se conscientizar que precisa de ajuda e, mais do que isso, se não aceitar ajuda. Então, esse é um lugar muito interessante para nós, não só como aqueles que podem estar precisando de ajuda, mas aqueles também que estão disponíveis para prestar uma ajuda, mas não podem ajudar se o outro, de fato, não estiver aberto para isso. E é muito fácil se culpar.
quando as pessoas percebem, mas o que eu tinha que ter visto? O que eu tinha que ter percebido? Ou então eu tô vendo que o outro não tá bem, só que eu tô tentando ajudar, salvar, mas o outro está fechando portas, mas o outro não está me deixando ser ali aquela pessoa que vai lutar aquela batalha junto com o outro. E aí a gente precisa começar a ter essas consciências, porque às vezes a gente se coloca nesse lugar de salva-vidas e acaba se afogando com quem não está disposto a ser salvo. Então, a gente precisa até perguntar, você quer ser ajudado? E não simplesmente arrombar essa porta de, não, eu tô vendo que tá tudo errado, o outro não tá bem, e eu preciso fazer alguma coisa, e eu vou lá, eu vou arrancar o outro da própria dor que está sentindo, ou eu vou livrar o outro de si mesmo. Esses são lugares muito delicados da gente pensar, da gente sentir e da gente atuar enquanto indivíduos. Mas a história de Mike, que desde 1994 traz toda essa repercussão e mobilização do Setembro Amarelo, é muito importante para que a gente pense sobre o que nós estamos sendo ao viver. É muito fácil a gente viver no dia a dia e a gente se desaperceber o que eu estou me tornando ao viver. Eu estou me tornando uma pessoa mais sensível a mim mesma, entendendo os meus limites e percebendo o outro com empatia. Eu estou me tornando uma pessoa, muitas vezes, que se afasta cada vez mais dos outros por causa da rejeição, por causa das dificuldades e dilemas que já viveu na vida. Será que, a partir das minhas experiências, eu estou me tornando aquela pessoa que vive diante, que isso a gente chama na psicologia, de distorção cognitiva, distorção de pensamento, que é a leitura mental. Então, você olha para alguém e você já pensa, ali não gosta de mim, não, ninguém gosta de mim, eu sei que me olhou daquele jeito porque não me quer bem. E aí começa. E tudo isso é respondido na história de vida. Eu costumo dizer que o óbvio só é óbvio se eu perguntar. Porque o óbvio, ele só é óbvio dentro da minha cabeça. Fora dela, pode não ser óbvio. Então, a ideia da saúde mental perpassa primeiramente quem eu estou sendo, reagindo diante das minhas experiências de vida. A gente fala em psicologia sobre os esquemas emocionais. O que é isso? São as crenças que nós desenvolvemos sobre nós e sobre a vida e as pessoas a partir das nossas experiências. Então, ninguém passe ileso diante das experiências que já viveu. E às vezes a pessoa pode dizer assim, eu já superei isso. Mas a ideia do superar, ela realmente é vivida a partir de uma autoanálise que é considerada, que é vista de forma muito apurada dentro de um espaço terapêutico, porque muitas coisas são sutis. Às vezes o indivíduo acha que superou a rejeição, mas tudo que o outro faz é um convite para ele a um abandono. Não me deu um bom dia. Aí, ó, as pessoas sempre me deixam no meio do caminho. Aí, ó, não me ajudou nisso aqui que eu achava que a pessoa deveria ter visto que eu precisava e ter feito algo por mim. Então, tudo é um convite a legitimar as experiências prévias negativas que o indivíduo já viveu. Então, a saúde mental é um lugar muito delicado, porque se não estiver sendo acompanhado por um profissional habilitado, que são os profissionais de saúde mental, o psicólogo, o psiquiatra, o indivíduo pode se perder dentro de si mesmo. E acreditar na sua versão como se fosse uma Exatamente. Verdade absoluta, e muitas vezes não é, né? Nossa, esse assunto é apaixonante, eu gosto muito dessas áreas. Não sou da área, mas leio muito sobre, Sim. sou curiosa e eu digo que eu tenho uma obrigação comigo mesma. Já passei por muitas experiências traumáticas, perdi uma filha, Sim. nasceu, viveu alguns minutos, passei por divórcio, passei por muitas situações que me desafiaram muito. Mas Sim. toda vez que eu tô diante de uma situação que eu sei que está me desafiando de alguma forma, eu me comprometo a não sair dali sem aprender o que aquela Perfeito. experiência tem para me trazer e de que maneira ela pode me transformar em alguém melhor. Ou seja, tirar daquele mal algo bom, para que eu cresça em cima disso. Porque na minha concepção, a vida é como um videogame, as fases vão vindo e não é o jogo que vai ficando mais fácil. Sou eu que vou ficando mais preparada para o que vai me acontecer. Então, hoje eu consigo conversar com outras mães, não como profissional, mas como uma amiga, como uma pessoa que está ali, que já passou por situações, como eu falei do luto, de perder um filho. Eu consigo conversar com uma outra mulher porque eu
vivi o luto, eu sofri, eu me permiti passar por todas as etapas e sair dali ressignificando aquela história na minha vida. Então, são tatuagens que eu carrego, mas assim, eu vejo muita gente desatenta, e eu tive acompanhamento profissional, então tudo isso me ajudou muito, ter um terapeuta, ter uma pessoa que me ajudasse a ter essa compreensão, entender por que certas pessoas, certas coisas aconteceram na minha vida, sinais que eu falei, nossa, mas na época eu não vi, como eu não vi, tava ali na cara, porque a gente se culpa muito também quando situações difíceis acontecem, mas assim, eu tenho esse compromisso comigo, e eu não sei se as pessoas que estão ouvindo pensam dessa forma, mas na minha cabeça eu não consigo ver de outro. Pra mim, se não for assim, como é? Vitimizar não é um lugar que eu vou ficar. Me colocando como vítima não pode ser. Mas assim, o que eu tiro de lição disso? E é sofrido, porque eu não saio do lugar da ferida. Eu fico ali. Eu me permito viver o que está acontecendo. Mas eu também tenho data para sair. Eu busco ajuda profissional para não ficar ali mais tempo do que é necessário. Então, eu digo que eu já vivi 1000 vidas nessa só, porque as coisas que eu já passei foram intensas. Mas essa questão da ajuda profissional é uma coisa essencial. E falando em saúde mental, eu tenho esse preparo, já fui muito acompanhada, então eu me sinto forte. Mas ainda esse ano eu passei por uma situação em que eu me vi num lugar em que ter pensamentos como esse, com relação ao valor da vida, me veio. Ainda com todo esse preparo. Porque eu tenho pra mim que doenças, transtornos, eles mexem com a química do nosso cérebro. Então, às vezes, você não tá apenas quem você é ali. Você tem uma alteração. Então, por isso a importância de a gente pedir ajuda. E o que você falou, a gente só consegue também ajudar quem quer ser ajudado. Exatamente. Porque invadir a vida ali, querer puxar para si a responsabilidade que é do outro, nunca vai dar certo, né? A gente pode estar atento, vigilante, sem avançar no espaço que é do outro, mas existe essa questão do outro querer ajuda, do outro solicitar ajuda. E eu sou essa, eu vejo pessoas precisando, mas eu falo, não vou, eu quero falar, mas eu não vou falar. Deixa pedir ajuda, se pedir, eu vou falar. Porque é um espaço que cabe ao outro, né? É dele. Então, a gente precisa respeitar. E essa questão de saúde mental e buscar ajuda profissional. Hoje a gente já tem uma abertura maior. É menos tabu, mas ainda acredito que você que é da área consegue perceber que ainda há muito preconceito, né? Não sei se tanto com psicólogos como você, mas com psiquiatra com certeza, né? Você pensa assim, vou pro psiquiatra que eu tô doida. Você já leva para um extremo assim que não tem cabimento, né? Ainda tem muito isso, esse tabu, essa coisa de buscar ajuda, de assim, não, eu não vou admitir, eu sou menor por isso, que a galera pensa umas coisas que eu não consigo entender, né? Olha, com o advento da pandemia, a gente teve muitas reconfigurações dessa perspectiva e visão sobre a saúde mental. Porque como as pessoas ficaram confinadas, elas começaram a perceber como elas estavam no seu funcionamento mental. Então, muitas coisas vieram à tona que a correria do dia a dia, que esse piloto automático que era vivido fora de casa e ausentes de si mesmas, porque estavam muito envolvidas com aquilo que precisavam entregar, e não estavam pensando ou parando para refletir sobre si mesmas, trouxe essa mudança de perspectiva, porque as pessoas começaram a entender, peraí, tem alguma coisa errada com minha mente. Por que não dá para eu estar eu comigo mesma, eu com os meus dentro de casa? E muitas pessoas não conseguiram lidar com isso. E aí foi quando começou um grande boom desse processo da saúde mental nas procuras das terapias online. Então, a partir disso, as pessoas começaram a literalmente a desmistificar esse lugar. Peraí, eu não vou procurar ajuda só porque, como se diz popularmente, eu estou rasgando dinheiro. Eu procuro ajuda porque também eu preciso me tratar melhor. Eu preciso me perceber como alguém importante e atuar na minha vida estabelecendo não limitações, mas limites. Porque limites e limitações são diferentes. Limites são exatamente as áreas que são estabelecidas na minha vida a partir do meu autoconhecimento. Eu sei quem eu sou. Então, eu sei o que eu consigo tolerar, o que eu não consigo tolerar a partir dos meus valores, que são os meus padrões inegociáveis. Honestidade, fidelidade,
amizade, família, são alguns exemplos de valores. Limitações é aquilo que eu acredito que são as minhas incapacidades, fruto daquilo que eu já vivi e eu me privo, porque eu falo, não, eu não consigo isso, porque eu já vivi isso aqui para mim é impossível, é um território impossível de alcançar. E aí vão entrar os traumas, aí vão entrar também as questões relacionais, as dificuldades de confiar no outro. Então, existe essa diferença muito real entre limites e limitações. E dentro desse lugar de perspectiva de autoconhecimento, a gente vai se percebendo nesse lugar. Não, me fornecer a psicoterapia e quando preciso for também algum uso medicamentoso é justamente para poder eu me perceber como alguém que precisa se fornecer um bom funcionamento. Porque quando a gente pensa na procura ao psiquiatra, a gente está falando justamente nessa busca por organização da neuroquímica do cérebro. O estômago, se ele não estiver funcionando bem, ele vai precisar, se tiver um quadro de gastrite ou algo do tipo, vai precisar de uma indução medicamentosa. Então, por que a nossa mente também é fruto de algumas experiências ou de algumas insuficiências, até mesmo de produção? Tem pessoas que têm uma insuficiência de produção de serotonina, que é um dos hormônios do bem-estar. Então, precisa de uma medicação para poder produzir serotonina. Assim como o indivíduo que tem um problema na tireoide, um hipotireoidismo, e vai precisar usar ali um regulador até o final da vida. Então, a ideia, eu percebo também, Thalita, que existem muitos mitos sobre essa procura da medicação, porque o mito é medicação psiquiátrica igual dependência. Isso. E o que traz a dependência, eu costumo até brincar, o que traz a dependência, gente, é álcool e droga. Medicação, ela não é sobrenome de dependência. O que gera, muitas vezes, esse lugar, entre aspas, de dependência que as pessoas arbitrariamente costumam dizer, é o efeito da automedicação. A pessoa vai uma vez ao psiquiatra, não aparece mais e fica ali se automedicando, conseguindo, de formas arbitrárias ali a medicação. Para quando quer também. Para quando quer, não faz o tratamento início, meio e fim. Quando acha que está bem, abandona o tratamento. Então, a medicação psiquiátrica, ela vem como uma ajuda, como algo que vai somar a esse tratamento. E uma desmistificação interessante também é sobre entender que a medicação psiquiátrica, ela não vem só para casos crônicos, como a esquizofrenia, como o transtorno bipolar. Não. A medicação, ela também vem para poder lidar com realidades da ansiedade, do humor deprimido, da insônia, porque a gente tem um transtorno da insônia também. E dentro dessa realidade de casos de luto, tanto luto físico, na iminência da falta física mesmo de um ente querido, como do luto também de separações, de amizades, de vínculos. Então, a medicação psiquiátrica, ela vem literalmente para organizar essa neuroquímica do cérebro. E a gente precisa se permitir promover a nós mesmos saúde. Sim. Nós temos a integralidade da saúde, é a saúde mental, é a saúde emocional, é a saúde física e a saúde espiritual. Porque hoje a gente vê também, dentro do reconhecimento de evidências científicas, que a espiritualidade também é um tipo de saúde que não pode ser negligenciada. Então, o que eu creio que está para além da minha capacidade humana também me ajuda a lidar com os meus dilemas existenciais. Porque a existência, ela está muito colocada para aquilo que eu creio, que está muito além da minha capacidade humana. O meu autoconhecimento, os meus dilemas, as minhas interpretações sobre o que eu vivo e vivi na vida está para o psicológico. O emocional está para aquilo que como eu reajo, diante das experiências que eu vivo ao longo da vida. E aí é muito interessante, porque nesse contexto, de quebras de preconceito sobre a psicoterapia e sobre a psiquiatria, as pessoas elas têm incluído, eu vi em muitas listas de janeiro, de dezembro, incluindo psicoterapia. Vi muitas listas no Instagram incluindo isso. Isso me deixa muito alegre porque, em contrapartida, pensando, Thalita, há 30 anos atrás, a gente não tinha a saúde mental sendo vista como um aliado à vida. Era como se a saúde mental fosse uma coisa que ninguém comentasse, que ninguém falasse, porque mostrar as suas fraquezas era um lugar de derrota.
Vulnerabilidades, não. Todos nós somos super-homens, super-mulheres. E aí hoje a gente já vê muitos livros, muitas palestras, pessoas expondo as suas vulnerabilidades, porque todos nós somos vulneráveis Sim. a algumas coisas específicas como seres humanos. Nós somos vulneráveis aos riscos. Por mais que a gente possa construir um ambiente que seja seguro, os riscos a gente não pode evitá-los 100%. Nós somos vulneráveis às exposições emocionais, Sim. porque a tristeza, a alegria, né, a angústia, o luto. Nós somos vulneráveis também às incertezas, porque ninguém tem certeza de nada. A gente planeja o dia todo aqui, mas quem sabe o que vai acontecer daqui a 1 hora, 2 horas? Por isso que eu costumo dizer que o maior propagador para que a gente viva a nossa saúde mental é a gente viver não é nem o hoje, é o agora. Porque o agora é a nossa inteireza de responsabilidade. Então, eu percebo como profissional de saúde mental que nós temos assim um avanço muito grande da quebra dos preconceitos sobre a procura, né, sobre a ajuda, mas ainda temos alguns tabus, né? Principalmente em contextos religiosos, que muitas vezes colocam na conta da religião e da espiritualidade a solução para tudo. E eu costumo dizer que dentro de uma realidade espiritual, você pode até ter ali, né, dentro das suas crenças, uma revelação específica, mas até para você lidar com uma revelação da divindade, você precisa ter saúde mental para poder saber, olha, eu tive essa revelação, mas como é que eu lido com isso? Como é que eu não confundo o que são os meus traumas aparecendo e o que é Deus muitas vezes me revelando? Entende? Sim. Então, essas desmistificações são muito importantes da gente ainda pensar, da gente ainda falar, porque existem alguns tabus. Mas eu acredito, frente ao que eu acompanho hoje, que já tivemos uma diminuição muito grande. Sim, eu imagino. E o cenário, quando você falou de um tempo atrás, 30 anos atrás, a gente não tinha tudo isso sendo falado e as pessoas procurando tanto cuidar da saúde mental. Mas Sim. O estilo de vida também era outro. Hoje eu acho que a gente tem eu digo acho porque eu não me debruço a estudar sobre, mas o estilo de vida, o que um celular, as pessoas se comparando 24 horas, achando que o que está vendo no Instagram do outro é a vida, sendo que é um recorte do que a pessoa decidiu mostrar. Ela Exatamente. Tá triste, ela não tá filmando. Tô aqui, gente, na foto. Eu nunca fiz isso. E já passei por vários momentos em que eu tava aqui, ótima, 10 minutos gravando, sorrindo. E em seguida que eu não tô postando e não tô gravando, eu tô passando por um momento difícil. Sozinha, sem tornar isso público. Então, a comparação, as redes sociais, o próprio TikTok veio, eu acho que o TikTok como um boom para a questão da idade ali dos adolescentes também, impondo uma vida que não é acessível a todos, e aí eles caem numa comparação de uma idade que já é tão delicada, os hormônios à flor da pele, relação muitas vezes que não está muito bem com os pais, e buscando em amigos que às vezes são a influência que não é positiva. Então, acredito que isso aqui, a internet, que tem tudo de maravilhoso, que hoje é onde eu atuo, é com que eu trabalho, que eu amo, eu sei que tem esse lado também que pega pesado, Sim. porque a gente muitas vezes não sabe lidar com o que é exposto a gente. Fora outras tantas coisas, como a gente vê a adultização, a questão de Sim. crianças nas redes sociais, enfim. Mas o que eu quero falar aqui agora mesmo é essa questão que você falou da pandemia, a ansiedade. Sim. A ansiedade é um mal que veio e já existia, sempre teve, mas que Sim. eu acho que com a pandemia intensificou para muitas pessoas. O que é essa ansiedade? Eu tive um episódio, eu estava morando em Salvador ainda, que meu coração, eu não sabia se era coração, se era peito, eu comecei a sentir umas pontadas. Eu falei assim, eu tô tendo um ataque cardíaco, alguma coisa. Fui pro hospital desesperada. Os médicos fizeram todos os exames. Não, a senhora não tem nada no coração. Vamos ver se tem um nódulo na mama. Meu Deus, é alguma coisa muito séria. Sim. Fiz tudo, não era nada. O médico disse assim, olha, a senhora tá tendo uma crise de ansiedade. Mas eu não tava, eu tentei voltar os minutos anteriores a isso, eu não tava num momento de estresse, ou seja, as coisas não acontecem só no ato. Sim. Às vezes vem somatizando. Então, ansiedade, esse talvez seja um dos maiores males que nós estamos enfrentando. Como reconhecer? Fala um pouco de ansiedade, porque eu acho que as meninas falam muito comigo sobre isso, de que desde a pandemia tem tido episódios de ansiedade, Sim. não sabe lidar com isso, e é o que você tem a ver com o que você falou, esse link de viver o momento presente. Muitas Sim. vezes quem está com ansiedade não está vivendo nesse momento presente, está com a sua atenção num outro momento, né? Num Sim. outro lugar.
Quando a gente pensa sobre ansiedade, existe o transtorno, né, que é o mais falado. Existem vários transtornos de ansiedade, mas o mais falado, né, o mais questionado pelas pessoas é o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. E é muito importante a gente frisar, porque a ansiedade tem sido colocada como o mal do século. Inclusive, o nosso país também, dentro das estatísticas, dos estudos, sendo colocado como um dos países que mais consome ansiolíticos. Então, dentro desse TAG, desse transtorno de ansiedade generalizada, a gente precisa avaliar algumas coisas. Porque toda vez que a gente pensa em transtorno, a gente pensa em uma definição como multifatorial. O transtorno é diferente da doença. A doença ela tem uma causa, ela tem uma origem, uma doença cardíaca. Você sabe a origem, de onde veio. O transtorno não, ele é multifatorial. Por que multifatorial? Porque ele vai acompanhar elementos genéticos, biológicos, história de vida, ambiente, personalidade. Então, ele é multifatorial. Por isso que ele é diferente de doença. Por isso que a gente não cita doenças mentais. A gente fala sobre transtornos mentais, porque a gente não sabe a origem. Então, quando a gente fala sobre ansiedade, é importante analisar com um profissional de saúde mental. Por quê? Porque se você for pegar lá o transtorno de ansiedade generalizada, a maioria das pessoas vai dar um tique em várias coisas. Eu tenho isso, essa aqui sou eu, tenho um transtorno. Só que o tique no sintoma somente não fecha diagnóstico. O que fecha um diagnóstico é, clinicamente falando, frequência. Então, de 7 dias da semana, todos os dias, intensidade, o dia todo e prejuízos clinicamente significativos, que é o prejuízo nas relações interpessoais, o prejuízo na qualidade de vida do indivíduo, perda de concentração, dificuldade na produção, dificuldade no próprio sono, né? O sofrimento diário do indivíduo para poder lidar com aquela ansiedade. Então, sintoma sozinho não fecha diagnóstico. E aí, quando a gente pensa sobre essa ansiedade, é importante a gente pensar também que nós estamos em um mundo que hoje tem até uma nomenclatura, que é chamado mundo bunny. É um termo, é uma sigla em inglês, que significa, o mundo bunny é um mundo frágil, não linear, ansioso e incompreensível. Então, essas são as características do nosso mundo atual. E essas características, inevitavelmente, vão acompanhar o quê? As pessoas que fazem parte do mundo. Então, a pessoa pode ter características ansiogênicas, ansiosas, mas não necessariamente fechar o quadro para um transtorno. As pessoas falam muito sobre crise de ansiedade. Esse é um termo popular, do senso comum. Que eu falei. Porque crise de ansiedade. Tudo bom? Porque, tecnicamente, a gente fala sobre ataque do pânico. Que ele vai durar ali um tempo, né? Pode durar entre 15 e 30 minutos, transitar ali por um período especificamente, em que a pessoa vai achar que está tendo, né, algum ataque cardíaco ali, que ela está tendo algum mal súbito, que ela tem a sensação de que pode até morrer naquele momento, fruto de um acúmulo de experiências negativas e também fruto desse medo, dessa expectativa apreensiva do futuro. Questionamentos muito comuns, distorções de pensamentos muito comuns em quem é ansioso. Será que vão gostar de mim? Será que esse projeto que eu estou lançando vai dar certo? Será que meu filho vai se comportar dessa forma? Será que, quando eu estiver lá no podcast, as pessoas vão entender o que eu estou falando? Então, será que é o tempo todo ruminativo para o indivíduo? Tô no futuro. Tô no futuro o tempo projetando todo. todos os cenários cabeludos. A futurologia, o que a gente chama em psicologia também, um outro tipo de distorção de pensamento. Então, a pessoa tá no amanhã, ela está em dezembro e ausente do presente. Ah, será que em dezembro eu vou conseguir fazer aquela viagem que eu queria? Não, mas eu acho que em dezembro as pessoas vão estar assim e minha conta vai estar assim e eu não vou conseguir fazer isso ou fazer aquilo. Futurologia. Outra característica do ansioso, também outra distorção no pensamento muito comum, é a catastrofização. Está acontecendo alguma coisa lá nos Estados Unidos, a pessoa já está cá, estocando comida, porque se está acontecendo nos Estados Unidos, vai chegar aqui no Brasil amanhã, eu tenho certeza. Então, eu já vou me preparar para o pior cenário acontecer. Você faz isso, Japão? O Japão tá rindo. Eu tô meio tensa, Japão sempre precisa de ajuda. O ansioso, ele também se comporta assim. Liguei para Thalita.
Thalita sempre me atende. Na hora que eu ligo, ela não me ligou. Teve algum acidente? Aconteceu alguma coisa? Daqui a pouco o hospital me liga. Eu tenho certeza que aconteceu alguma coisa ruim. E ainda usa isso como uma premonição. Eu sei. Eu sei quando as coisas ruins estão para acontecer. Sou sensitiva. Eu sei! E aí a pessoa vai o tempo todo criando esses cenários ansiosos. A gente tá rindo, mas a coisa é séria. Né? Ninguém passa por isso aqui, não é isso? Eu me vi o tempo inteiro, que tô tensa já. Entende? Gente. Então, por isso que é muito importante essa ajuda, essa busca profissional, para que o indivíduo ele saiba o que é literalmente o transtorno e para que ele possa identificar se ele precisa só da psicoterapia ou também somado a isso há algum medicamento ou se é a personalidade do indivíduo. A gente tem, dentro da literatura, em comprovação científica, no estudo da personalidade, o Big Five, que são 5 grandes fatores de personalidade. Porque, inclusive, Thalita, vale a pena aqui a gente esclarecer que aqueles temperamentos, eles não são comprovados cientificamente. Sim. Aquilo ali era baseado na bilis negra, na época de Hipócrates, então a gente sabe que nem bilis negra existe. Mas eu sei que eu sou sanguínea. Então, aqueles temperamentos não tem comprovação mas científica. só sanguínea nata. Não tem comprovação, não. Eu sou sanguínea nata, entendeu? Tudo bom? E aí, na ciência, a gente fala sobre os 5 grandes fatores de personalidade, o Big Five. E aí, quais são esses 5 grandes fatores? A gente tem abertura a novas experiências, que são aquelas pessoas que vivem na adrenalina do novo, da busca por coisas diferentes, por projetos inovadores, por sempre estar se desafiando. Sim. A gente tem também as pessoas que têm como fator a conscienciosidade, que são aquelas pessoas perfeccionistas, que se baseiam pelas metas, que são metódicas, que organizam tudo, que sacrificam coisas no presente por objetivos futuros. A gente tem também o outro fator, que é a amabilidade, que são aquelas pessoas muito pró-sociais, que abrem mão de coisas para si mesmas, para poder fazer coisas para os outros. Geralmente são aquelas pessoas muito despertadas para atividades sociais, muito altruístas. A gente vai ter também o neuroticismo, que são aquelas pessoas que são muito negativas, que veem tudo pelas lentes negativas. Ah, isso aqui não vai ser legal, não. Ah, isso aqui não vai dar certo, não. E, geralmente, essas pessoas que têm um fator alto de neuroticismo, elas têm uma probabilidade maior de desenvolver transtornos mentais. E a gente vai ter também a extroversão, que são aquelas pessoas que amam estar com pessoas, que se reabastecem no vínculo, na aproximação, né? Então, a gente tem essas características aí de personalidade. Olha como é importante se conhecer. Muito. Porque ao saber como é a minha personalidade, eu sei até como é que eu enfrento a dor. Por exemplo, uma pessoa que tem um fator alto de extroversão, diante de um luto, diante de uma perda, diante de situações difíceis na vida, ela pode, claro, ter aqueles momentos de chorar, de ficar em casa, mas ela vai se reabastecer com pessoas. Quanto mais ela se isola, menos ela piora, mais ela piora. E quanto mais ela respeita esse equilíbrio entre eu estar sozinha e entre eu estar com minha família, entre eu ir para minha comunidade de fé, ir para um aniversário, sair com uma amiga, é ali que eu me refaço, porque eu conheço tanto a minha personalidade que eu sei do que é que eu não posso me eximir ou evitar. Uma pessoa que tem como fator alto a conscienciosidade, que é muito movida a metas, é uma pessoa que, se ela tem a desorganização na vida dela, automaticamente ela vai responder com ansiedade, com humor deprimido, porque o funcionamento dela enquanto personalidade exige programação. Então, percebam como a gente pode cuidar da nossa saúde mental, entendendo melhor a nossa personalidade. Começou um mantra aí que eu achava muito perigoso, que mude a si mesmo, mude, mude, mude. Aí eu falava, peraí, as pessoas elas têm que deixar de ser elas o tempo todo, peraí, que momento que eu vou aprender a lidar comigo mesma?
Porque eu conheço a minha personalidade e eu sei o que é que eu preciso evitar e o que é que eu preciso me expor e o que é que eu preciso questionar. Por exemplo, pessoas que viveram histórias de rejeição ou de abandono, de desamparo, elas geralmente precisam ser pessoas que precisam monitorar as interpretações sobre o ambiente. Porque elas vão ter a tendência a viver na defensiva, porque uma vez sofrido, nunca mais querer sofrer. Então, elas podem interpretar tudo que o outro faz como um ataque à proteção a si mesmo, um ataque à falta de amor, né? Então, são pessoas que precisam monitorar muito esse lugar. Então, qual é a direção que a gente trabalha em psicologia? Questione. Se você está em dúvida sobre o amor do outro, sobre a atenção do outro, sobre quem o outro está sendo para você, pergunte: ô Thalita, isso que você falou para mim, você quis dizer o que com isso? Então, isso que você me disse me machucou. Então, não descredibilize quem o outro é por causa das rejeições passadas que você viveu. Porque, às vezes, tem gente querendo lhe dar amor e você está respondendo com a rejeição já vivida. Porque eu já conheço esse cenário. Eu sei como é que tudo começa. Eu já vi isso antes. Eu já vi. E tem coisas, Thalita, que se conectam mesmo. Porque a vida é muito parecida, sabia? As coisas que vão acontecendo são muito parecidas. Então, quando a gente está no estado de se defender, de proteção ou de evitar a dor, a gente olha tudo ao nosso redor como, ó, isso aí parece com aquilo que eu já vivi. Ó, isso aí que esse plano está fazendo vai acabar nisso. E essas obviedades que a dor fazem algumas pessoas criarem, nos privam de nós sermos livres no dia a dia, de sermos livres para dar e receber amor, para poder resolvermos questões e dilemas do dia a dia. Então, olha como é importante conhecer a sua história, Sim. Conhecer as suas reações diante das suas experiências prévias e conhecer a sua personalidade. E mais do que isso, os seus estilos de apego, porque existe na psicologia a teoria do apego. E o problema não é o apego, porque o apego ele é resultado da afetividade, a gente precisa se apegar. Só que existem tipos de apego. Então, a gente vai ter aí o apego saudável, que é aquele que equilibra entre a aproximação e entre o deixar livre quem eu amo para se expandir. No apego saudável, se algo te incomoda, você vai lá, pergunta a alguém, você está ali para estabelecer vínculos e não separações. Peraí, como é que eu posso ser um agente de paz nas minhas relações? Tanto gerar, como também receber a paz que o outro tem a me dar. É o apego saudável. Quando a gente pensa no apego desorganizado, é aquele apego em que a pessoa mistura tanto o afastamento, a evitação do não, eu tenho que me proteger, não posso ficar assim perto de todo mundo, não. Mas, ao mesmo tempo, é aquela pessoa que é carente afetivamente, que ela quer que alguém a ame, que alguém cuide dela. E a gente vai ter também outro estilo de apego, que é o apego ansioso. Que é aquela pessoa que, ai meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa para as pessoas não deixarem de me amar. Ai meu Deus, será que o outro está entendendo o que é que eu estou fazendo? O que é que eu tenho que fazer para que o outro entenda que eu amo, que eu cuido dele? Eu tenho que mostrar o tempo todo, eu tenho que estar sempre à frente para que o outro entenda que eu estou amando ele, que eu cuido dele, para que o outro não deixe de me amar. Aí tem também o apego evitativo, que é aquela pessoa que muitas vezes já sofreu muito na vida, não elaborou os dilemas e as frustrações que já viveu, e ela se aproxima sempre com um limitador. Ó, o outro só vai até aqui, porque eu conheço a vida. E eu sei que ninguém está disposto a oferecer amor incondicional ou cuidado ao outro o tempo todo. Então, só vai até aqui. Então, quando eu vejo qualquer coisa, eu já vou me repelindo, já vou me afastando, porque eu estou sempre no lugar de proteção e ataque. Proteção e ataque é o chamado na psicologia do apego evitativo. O outro só vai até aqui porque eu estou sempre me protegendo. Então, veja como é importante a gente entender essas questões. Se conhecer. E isso, eu diria assim, tanto para a questão da personalidade. Você falou de mude-se, essa coisa de galera falar de mude-se. Eu, com as minhas alunas, eu tenho um outro discurso. Eu digo que todos somos indivíduos únicos. Perfeito. E o que a gente precisa é reconhecer os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, aquilo que é fraco e que tá me prejudicando de alguma maneira, criando limitações. Eu vou buscar evoluir como pessoa, que para mim eu chamo de amadurecimento. Eu tô aqui, eu não preciso chegar, porque tem gente que fica velho e não amadurece, né? E que é um velho imaturo. E tem pessoas muito novas que são maduras. Então, eu acho que a busca é a maturidade, é buscar o amadurecimento. E usar dos seus pontos fortes para você brilhar.
Isso. É o que eu mais utilizo como ferramenta e a questão de se mudar é assim, é evoluir diante de quem você é, não de se transformar no que é o outro. Porque eu, por exemplo, falei da extroversão aqui, mas eu tenho o que hoje as pessoas falam de bateria social. Eu chego a um ponto que eu tô com todo mundo e tô... mas parece que chega uma hora que eu não tenho mais nada pra dar. Minha energia baixa e eu, me conhecendo, me respeito. É a hora que eu saio, me despeço e vou ficar sozinha, fico calada. Eu amo ficar em silêncio quando situações desse tipo acontecem, que é quando eu sinto que eu tô confortável. Para além daquilo, eu tô totalmente desconfortável. Hoje a epidemia, outra pandemia é o TDAH. Todo mundo tem TDAH. Mas eu digo pra você que essa chuva de informações, pra mim, foi muito boa. Eu tenho minha irmã que é psiquiatra. Sim. E eu comecei a ler bastante coisa, conversar algumas coisas com ela. E eu percebi que o que as pessoas hoje atribuem a algo isolado da fase adulta, o meu é desde a infância. Esse traço meu é desde a infância. E eu tenho um filho de 10 anos que está passando por avaliações para fechar diagnóstico. Sim. De possível TDAH, superdotação. Estamos investigando. Então, a questão do conhecimento tem seu lado bom e seu lado ruim, essa exposição. Mas cabe, eu acho que é a orientação. Ter um profissional te acompanhando. Para você não ir sozinho. E mais uma vez, que foi o que você falou, que eu acho que isso acontece com todo mundo. A gente coloca as nossas lentes e a gente começa a interpretar conforme a gente acha que tá... E acredita que tá certo. E uma coisa Ai de alguém que vem dizer que tá errado. Você vai dizer, não, eu já sei. E uma coisa interessante, Thalita, que você mencionou aí, que vale a pena a gente enfatizar, que é a ideia de, mas eu sou muito vivida. Eu sou experiente, eu tenho não sei quantos anos de vida, então eu já conheço essas coisas. Mas vamos lá, você pode ter 40, você pode ter 50 anos, mas não são sobre os anos de vida que legitimam que você conhece as pessoas, ou conhece, ou consegue interpretar o que está acontecendo à sua volta. É o estado da sua mente. Sim. É se a sua mente está saudável ou não está saudável, que vai legitimar se de fato você está entendendo e interpretando bem o que está acontecendo à sua volta e não as experiências de dor que você já teve. Ah, já sofri muito, tá? Mas o sofrer muito foi elaborado emocionalmente como? Como aquela pessoa que entrou em um desses estilos de apegos que a gente citou, ou foi elaborado como liberdade? Eu vivi isso e eu dei nome a quem me fez isso, ou quem me feriu, ou quem me frustrou, algo do tipo. E não, eu coloquei e elegi quem me fez isso, como todas as pessoas do mundo são assim. Sim. Ou todas as pessoas vão, em algum momento, reagir assim comigo, porque eu já estou acostumada a receber pedrada da vida. Então, isso é um perigo muito grande. E quem pode, Rebeca, entre aspas, me salvar disso? Um profissional de saúde mental, porque ele vai trazer a lucidez às suas interpretações de vida. Não, peraí, isso aqui são evidências, são fatos que se comprovam. Isso aqui não são fatos que se comprovam. Isso aqui é da sua experiência prévia, que a partir da experiência que você está vivendo agora, você está interpretando com as mesmas lentes de 30, 20, 15, 10 anos atrás. Então, isso é um lugar muito perigoso. Sim. E a terapia ela é fantástica, porque ela tira o indivíduo dessas prisões. Porque o indivíduo ele cria a ideia não verdadeira de que ele já viveu muito e ele é livre de qualquer dificuldade hoje em dia ou de qualquer vivência de dor, porque ele já se previne antes. Mas será que há uma prevenção antes da dor chegar? Ou você pode estar repelindo, literalmente, como aquele famoso porco-espinho, porque você acha que aquela situação, aquilo que está acontecendo está parecido com o que você já viveu e pode não ter nada a ver. Porque nem tudo que parece ser é. Eu posso estar aqui, Thalita, com uma sacola de uma loja de marca, novinha, e dentro tem um produto totalmente diferente. Você me vê e fala, Rebeca passou naquela loja, comprou aquela roupa, e não tem nada daquilo ali dentro. É só o que parece. É só que... E pior, aquela sacola nem ser minha, é de alguém que me entregou algum produto, algum creme, alguma coisa, não sei, e botou dentro daquela sacola e eu tô carregando. E aí você olha e fala, ali, a Rebeca já fez compras. Já fez um julgamento, já. Tá entendendo? Então, esse julgamento prévio é muito fácil quando você simplesmente entende que você já é o detentor da verdade, porque você já tem muitas experiências de dor na vida, de frustrações, então o que parece ser sempre se torna o que é para você. E aí você não questiona, isso é verdade? Quais são as evidências que comprovam que Thalita pode ter feito isso ou não? Quem é Thalita? Como é que ela se comporta na vida? Né? Então, esses são pensamentos, e quando a gente pensa sobre a terapia,
Na maioria das vezes, o que está dentro do contexto terapêutico, Thalita, é isso. Não são os transtornos, não. Porque as pessoas estão trazendo mitos aí de que todo mundo tem transtorno. Mas os transtornos, eles são ocupados por uma parte muito pequena da sociedade. Então, as pessoas estão agora... Engraçado, que ninguém queria ter transtorno. E agora parece que virou um cabide. Deixa eu escolher qual transtorno eu vou usar hoje. É muleta. Entende? Então, só que são muitos diagnósticos, fruto de plataformas, né? Que a gente vê aí, sociais, arbitrários. Sim. Você sabe que quando eu... Nas minhas lives, algumas pessoas faziam brincadeiras perguntando: você não tem TDAH, não? Porque eu entrava num assunto, entrava no outro, e daqui a pouco esqueci o que eu tava falando. E eu, gente, é impossível. Eu só dizer assim. E outra, se em algum momento vai ser um profissional me falando. Perfeito. A partir de... E aí eu comecei a ficar mais vigilante pelo meu filho. Porque com você, como mãe, você fica atenta, você observa certos sofrimentos, distanciamento social. Eu fui juntando uma coisa na outra. E, no meu caso, o que eu hoje busco, o diagnóstico, não é para que seja muleta. É só uma compreensão maior de mim. Perfeito. E do que eu posso fazer para aquilo que me gera algum sofrimento, algum prejuízo, aí. alguma coisa. E se eu tiver realmente o TDAH, eu acho que foi a minha maior ferramenta para chegar até aqui. Porque eu também tenho um hiperfoco que eu sei que é comum para quem tem um TDAH, que eu trabalhei muito mais, investi no que eu gostava e que talvez outras pessoas não tivessem paciência, gás, porque esse foco eu tenho, começo a trabalhar e quando eu vejo, passou o dia inteiro e eu tô ali focada num texto, num roteiro, numa coisa. Sim. Então, só me trouxe benefício. Eu não consigo enxergar, tipo, ai, nossa, eu sou coitadinha, eu sou porque eu tenho isso. Não, muito pelo contrário. E tiro graça de tudo que é do lado da desatenção, de eu viver com roxo porque eu me esbarro em tudo desde pequena. Não é algo da fase adulta. Sim. É algo da minha vida inteira. De eu não querer falar em muitos momentos e quando é outro eu saio desembestada falando coisas para ocupar um vazio que me gera uma angústia, sabe? Sim. Então, assim, são coisas que não é... Que eu acho que é o que as pessoas precisam pensar. Não deve ser uma muleta. Isso. Que eu não busco uma muleta pro meu filho. Eu busco o entendimento de quem ele é e de oferecer, talvez, o que ele precise. Perfeito. Porque se não precisar de nada também, Exatamente. a vida segue normal. E entender, porque assim, o TDAH especificamente é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então não existe TDAH adulto. Não existe, né? A pessoa tem que ter nascido com esse transtorno. Esses demarcadores aparecerem ali na primeira infância, até os 10, 12 anos. Então não é algo que surge na vida adulta. Muitas vezes o que surge na vida adulta é a resposta do estilo de vida não saudável, acumulado por anos, e aí, desemboca em um momento na vida adulta. Sim. É isso que acontece muitas vezes. Então, para, de fato, ter um diagnóstico, o profissional respaldado para isso, os profissionais é o psicólogo e o psiquiatra. São os profissionais de saúde mental. Não uma vizinha que vai olhar pra você e vai dizer que você tá com cara não de TDAH. Google, não né? o Google, ChatGPT. Não é nada Não disso, é. tá, gente? Pelo Exatamente, né? Então, e é até bom a gente refrisar isso, Thalita, porque as pessoas estão achando que, às vezes, o ChatGPT hoje resolve tudo, é a terapia. Vai. Só que não é. Por quê? Porque o que o ChatGPT consegue avaliar o que não é dito? O que você está dizendo aqui, e muitas vezes eu posso olhar para um paciente meu e falar: entendi, isso que você traz carrega muitas bases sobre a sua história, mas eu preciso entender melhor sobre isso e isso e isso que não foi dito aqui para mim. Você está pronta a me dizer isso hoje, nessa sessão? Como é que o ChatGPT vai chegar nesse lugar? Não chega. E ele tem uma inclinação já comprovada a concordar com você. Então, ele vai falando pra Ele é tendencioso. É. E no contexto terapêutico, tudo que a gente estabelece... Primeiro que um dos primeiros pilares para uma psicoterapia ela ser efetiva é o vínculo. E como é que você tem um vínculo com uma máquina, né? Então, vínculo. Porque para o indivíduo se sinta ali confiante naquela relação e ele possa, de fato, se dar a perceber. E muitas coisas, Thalita, que às vezes o paciente chega como demanda primária para ser resolvida, não é aquilo. Sim, aconteceu comigo. Ele acha que o problema é aquilo. E quando começa o contexto terapêutico, eu não fazia ideia que o meu problema era esse, ou que eu pensava isso, eu achava que isso já tinha sido tratado na minha vida, eu achava que eu não vivia mais presa nessa parte, nesse momento da minha história. Me descobri. Começa o fascínio pelo contexto da psicoterapia. E isso só outro humano, diante de humano, sendo humano,
se permitindo ser humano, é que pode chegar a essas construções, né? Sim. Então, são lugares muito importantes também, porque tem pessoas que podem estar em um processo de mais adoecimento, porque elas estão se consultando nos lugares errados. Então, isso vale a pena como alerta para quem também está nos assistindo. E em lugares errados, eu não vou entrar nessa seara nem colocar você numa situação indelicada, mas saber o profissional que você procura também. Sim. Porque psicólogo não é a pessoa que vai te aconselhar, que vai dizer o que você tem que fazer. E eu já vi muita pessoas boas se perderem na mão, de mudarem sua vida toda, porque estão seguindo o que o psicólogo disse que é para fazer. E não existe. Isso não é. Terapia não é isso, né? Um acompanhamento psicológico não é isso. Então, cuidado, abre seu olho quando você perceber que você está no lugar errado. Então, eu já presenciei mesmo. E isso me assustou muito. E, enfim, é aquela coisa. Não quer ajuda, não pediu minha ajuda. Então, respeito o espaço da pessoa. Isso. Mas é a gente ser cabeça muito fraca. Eu não sei o termo que dá, mas para você se permitir ser conduzido. E não é o papel do psicólogo nesse sentido. Então, atenção ao profissional que você vai escolher. Eu vou trazer aqui mitos. A gente já tá no final do episódio. Eu não queria. Mas antes de eu entrar no meu bate-bola, eu preciso falar com relação à espiritualidade. Porque eu passei, como eu falei, de momentos mais desafiadores bem recentemente. E quem me tirou de onde eu estava, acompanhamento profissional, obviamente, minha espiritualidade e esporte. Ir pro CrossFit foi uma coisa que mudou minha vida e me tirou da cama, me tirou do cenário que eu tava. Sim. Me botou pra sorrir de novo. Voltei a ter um outro estilo graças ao... Minha voz fica embargada. Graças ao CrossFit. A espiritualidade é base. Mas nesse lugar que é tão sagrado, que é tão maravilhoso, eu vejo pessoas distorcendo. Do tipo, eu ouvi quando eu estava triste que assim, mas isso é falta de Deus. E aí, uma pessoa entendida, eu falo assim, gente, eu respondo ou não respondo? Eu dialogo com essa pessoa ou eu não dialogo? Porque é um absurdo. Se você tá aqui ouvindo e você já foi essa pessoa que falou essa frase pra alguém, faz silêncio. Quando a gente não tem o que falar, a gente cala, entendeu? Porque é um absurdo a pessoa falar que alguém tá triste ou que alguém tá num momento, numa situação depressiva porque é falta de Deus. Não sei nem o que falar sobre isso. Isso é muito importante que você trouxe, Thalita, porque as pessoas, elas precisam entender o que é espiritualidade e o que é saúde mental. A gente pode usar como exemplo, vamos usar aqui uma pessoa mundialmente conhecida, que é o próprio Jesus. Quando a gente pensa na própria realidade, né, de crucificação, existe até um demarcador na história de Jesus, especificamente no Getsêmani, né, que é conhecido mundialmente, que, estando lá nesse contexto, perto da crucificação, vai dizer que ele chorou gotas de sangue. A medicina vai dizer que esse é o estado máximo de tristeza da alma, quando o físico reage dessa forma. E aí, lá, nesta passagem, falando sobre o Getsêmani, vai trazer especificamente, ele vai descrever o estado que estava, angustiado, triste. O que é isso? Legitimação das emoções. Então, a espiritualidade não anula o que eu sinto. Então, eu posso crer em algo, eu posso ter uma missão, eu posso viver um propósito baseado na minha fé, mas isso não elimina o meu estado de sentir. E, além do estado de sentir, a própria ideia de o que eu faço com o que eu sinto. Porque, às vezes, as pessoas elas começam a confundir. Não, peraí, então, no contexto sobre isso não é de Deus, então é de Deus uma pessoa ter uma doença cardíaca? É de Deus uma pessoa ter uma doença na tireoide? É de Deus uma pessoa ter uma doença gástrica? E por que não é de Deus a pessoa ter um adoecimento mental? Porque nesse contexto de Jesus, você não vai dizer que Jesus estava nessa angústia e estava sem Deus, estava faltando Deus. Como assim? Entende? Então, assim, a gente começar a entender que a espiritualidade, ela vai trazer a cobertura sobre o lugar de entendimento da minha limitação. Eu, como humana, não tenho atributos divinos, então, ponto. Eu só vou até aqui. Então, me priva nesse lugar. E também de busca por algo maior do que o poder humano que eu tenho, porque o poder espiritual está ligado para a divindade. Então, quando eu estou no lugar das minhas emoções, eu estou
tratando e preciso buscar ajuda para poder lidar com coisas que organicamente, muitas vezes, eu não estou produzindo. Porque dentro de um contexto de depressão, a gente tem declínios consideráveis de muitas produções ali, né, de neurotransmissores, de muitas realidades químicas que realmente não estão sendo produzidas. Então, serotonina. Então, como é que eu vou jogar somente na conta da espiritualidade aquilo que eu, como humano, preciso procurar? Aí eu preciso procurar um médico, eu preciso procurar um psiquiatra para poder reorganizar a neuroquímica do meu cérebro, porque diante da depressão eu não estou produzindo tais químicas que são importantes para a saúde da minha mente. Então, eu estou vivendo vários dilemas, eu não perdi minha fé, tenho uma crença, confio, mas eu não estou conseguindo lidar com a minha tristeza no dia a dia. Então, eu preciso da intervenção de um profissional para poder me trazer técnicas, me trazer práticas no dia a dia para poder eu me conhecer, lidar comigo mesmo e saber atuar diante do meu sofrimento. Porque na espiritualidade eu sei para quem entregar os meus sofrimentos. Sim. E sei que aquilo ali tem alguém olhando por mim. Mas no contexto da terapia, você vai aprender a lidar, pronto, eu estou aqui com a dor. Como é que eu lido com ela no dia a dia? Quais são as técnicas que existem? Dentro da baixa de produção química do meu cérebro, qual é a intervenção medicamentosa que pode ser usada para que eu fique melhor, para que eu reaja? Se a pessoa estiver numa privação de sono, ela vai ter todos os sintomas de uma pessoa que está em depressão. As mães de plantão vão saber disso. O sono é um negócio, né? Então, o sono, ele traz respostas emocionais de interpretações erradas, perda de memória, aqueles gaps, aquelas lacunas, né? Irritabilidade. E aí você coloca muitas vezes, não, mas eu estou bem, não, mas está tudo bem na minha vida. E às vezes as coisas ao seu redor estão, mas o sono está sendo elemento privador para a sua saúde mental. E, às vezes, vai precisar de alguma intervenção medicamentosa, porque dentro de um transtorno de insônia, você não consegue dormir naturalmente. Então, olha que libertador fazer uso de profissionais que são habilitados para tal, para poder lidar com você mesmo. Então, não existe esse lugar de falta de Deus diante de uma baixa química de produções no seu funcionamento do cérebro. Não existe esse lugar de falta de Deus sobre reconhecer as suas fraquezas, porque só reconhece as suas fraquezas quem realmente é forte. Sim. Eu costumo dizer uma frase que veio até como um insight de um dos meus atendimentos clínicos, que é: ser forte é saber viver as suas fraquezas. Porque forte mesmo é aquele que entende, minhas fraquezas são essas. Porque quem não é forte não vê fraquezas em si. Esse é o que realmente não é forte. Não, eu aguento tudo, eu posso tudo, eu sei lidar com tudo. E nós não fomos feitos para viver isolados. A gente tem uma formação que é responsável pela nossa saúde mental, que é a nossa formação biológica, que vai entrar o sono, a alimentação, a neuroquímica do nosso cérebro em bom estado. O psicológico, que são as interpretações que a gente faz da vida, das experiências que a gente já viveu ao longo da vida. A gente vai ter o social. Nós precisamos das relações para nos estabelecermos enquanto indivíduos em evolução. E a espiritualidade, que é sobre crer em algo muito maior do que eu dentro de uma intervenção em uma situação. Perfeito. Japão, uma aula, viu? Sei nem o que dizer. Eu vou pro meu bate-bola final. Eu queria fazer um monte de pergunta. Eu queria falar, assim, uma técnica para ansiedade. Eu queria falar um monte de coisa. Tô triste. Ó, minha emoção que eu sinto agora é tristeza, porque acabando. Vamos precisar de um plano 2, isso. Coloca na agenda aí, mês que vem, parte 2. Bate-bola é o seguinte, pergunta rápida, resposta rápida. Vamos lá. E você anota, porque sempre vem alguma coisa daí. Você tá entendendo? Um hábito que você cuida, que você usa para cuidar da sua saúde mental. Hoje, eu uso muito a questão da alimentação e uso muito a questão do gerenciamento da minha agenda. Hoje, eu não digo sim a nada em primeira instância. Eu sempre peço, você pode me dar 2 dias para que eu consiga lhe responder, porque isso diminui muito a minha ansiedade e me ajuda a avaliar sobre o que é que eu vou poder me comprometer ou não. Então, para mim, são os nãos necessários para ter os sims indispensáveis. É algo que eu aprendi na prática. Boa, boa. Amo isso. Um livro que toda mulher deveria ler.
Eu, pra falar um livro, minha filha, eu fico tensa. Eu fico, não, me dê 5 minutos pra eu pensar. Olha, esse livro, pra mim, foi eu vou dizer o que foi o marcador pra minha vida, porque, na verdade, são 2, que foi um marcador para 2 momentos na minha vida. Gestão do tempo para mulheres ocupadas. O outro livro também é A Coragem de Ser Imperfeito. Maravilhoso. Né? E eu tenho que falar um terceiro. Pode falar. Amamos dica de livros. Vamos ler? Não sei. Eu leio, mas você eu não sei. O terceiro é Não Acredite em Tudo que Você Sente. Pô, já gostei do título. Nunca li esse. Muito bons esses livros e eu acredito que toda mulher precisa ter. Porque nós somos muito analíticas, muito observadoras, muito interpretativas, muito aquelas... Dona da razão, pode falar. Muito dona da aquelas razão. que muitas vezes interpretam tudo com muito mais efusividade, que tem uma tendência a guardar mais as coisas. Então a gente precisa gerenciar muito a nossa mente. Boa. Um lugar que te traz paz instantânea. Você precisa, você vai pra lá. Olha, Thalita, pode acreditar, minha casa. Que delícia. Minha casa é esse lugar. Especificamente uma sala, que é a sala de entrada, que tem uma iluminação toda amarela, né? Aquele lugar ali, para mim, é um lugar de paz. É um lugar que eu encontro ali um refrigério muito grande. É a minha casa. Que delícia. Um conselho que você dá como psicóloga, mas que você também segue na vida prática. Que eu sigo na vida prática. É algo... Thalita, que eu tenho aprendido. Eu não vou nem lhe dizer que eu já aprendi, mas é sobre não viver como salva-vidas do outro. Eu tenho uma tendência muito grande a ver alguma coisa que tá te dificultando, que não tá dando certo para você e querer lhe salvar desse lugar. Então, eu tenho aprendido na prática que essa ajuda, ela só pode ser dada se realmente o outro estiver disponível. Então, como psicóloga, até como profissional de saúde mental, eu não posso começar uma terapia se o próprio paciente não disser, eu quero. Então, por isso que algumas vezes, no contexto terapêutico, eu preciso ter a coragem de convidar o paciente a repensar. Você quer realmente estar aqui? Porque a gente precisa que você queira se salvar, porque eu não posso fazer isso por você. Eu só posso ser um instrumento, uma mediadora. Então, é algo que, como psicólogo, como pessoa, eu tenho repetidamente aprendido. Boa. E você leva isso para sua vida também, porque eu sei que tem um monte aqui querendo ser salva-vida. Um desafio de ser mãe empreendedora ao mesmo tempo. Eita, muito grande. O primeiro é aprender a se perdoar. Porque eu não vou poder ser tudo. Então, eu pratico muito, Thalita, a imperfeição bem-sucedida. Então, tem dias que eu vou acordar, uau, super disposta, conseguindo produzir muito, dar conta ali de Daniel, resolver as coisas. Tem dias que ele vai ter acordado algumas vezes à noite e que eu vou ter que redefinir as minhas prioridades no dia para poder conseguir dar conta. Então, eu tenho praticado muito a imperfeição bem-sucedida. Gostei desse. É dar o meu melhor dentro da realidade que é possível dar o meu melhor. E não o meu melhor dentro da minha meta. 10 coisas que eu tinha que fazer. Consegui só 3. Mas fiz o melhor que eu pude essas 3 coisas, então tá ótimo. Perfeito. Já leva pra vida também. Uma música que sempre levanta seu astral. Uma música, tem várias, viu? Essa daí você me pegou. Se você for por meio da música, minha filha, playlist. Não peça música, não. Peça playlist. Bom, uma música que sempre, assim, me levanta muito, porque tem muito a ver, assim, com a minha história, né? Com a realidade do meu dia a dia mesmo. Vixe, uma só, Thalita. Você realmente me pegou, né? Olha, me pegou. Eu também não pode. Vou eu não responderia, aqui. Eu não saberia responder essa. Eu vou pescar aqui no meu Spotify para ver se eu consigo aí, né, lhe responder. Mas eu acredito que uma música que talvez aí possa falar muito, né, sobre esse lugar. Eu acredito que é uma música que fez parte até de momentos também que eu já passei, tanto bons momentos como momentos de luto também, que é sobre Jeová Jireh,
o Deus da provisão, né? Então, que é até de Aline Barros, Sim, essa conheço. música, né? Eu sei que irás prover de novo, né? Irás fazer de novo, eu creio sim. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Então, é uma música que relata muito sobre a fé, sobre a acreditação na vida, sobre não se apegar ao agora, ao hoje. Então, é uma música, assim, que me motiva, me inspira e que me ajuda, assim, realmente a olhar para a vida não só com o que está acontecendo agora, mas com a fé no amanhã, no depois de amanhã. Então, eu talvez poderia resumir essa. E fala sobre confiar. Confiar. Entregar. É isso mesmo. Ai, se você pudesse deixar uma mensagem para todas as mulheres que se sentem sozinhas, que precisam de ajuda nesse momento, qual seria essa mensagem? Olha, essa mensagem que eu deixaria para você é: seja gentil com você mesma. Olhe para você com importância. Isso nada tem a ver com se olhar com superioridade. Mas se olhar com importância é sobre se perceber como alguém que precisa se permitir ser cuidada e se cuidar. Não coloque nas mãos de ninguém o lugar de salvar você, mas salve a si mesma começando pelo básico, que é o autocuidado. Horas de sono, alimentação, amizades, cuidado com aquilo também que você já viveu e que às vezes você pode achar que é inofensivo. Então, se permita se proporcionar coisas boas, não só nas férias ou nos finais de semana, mas todos os dias. Descubra o que te faz bem e traga isso para todos os dias na sua vida. Mensagem zona. Japão, você gostou do episódio? Por mim, podia durar a tarde toda. Eu acho que a gente podia fazer um Big Brother Brasil. Eu fazendo todas as perguntas para a Rebeca e Rebeca falando até amanhã. Gente, vamos marcar a parte 2? Vamos, será um prazer. Vamos muito. Será um prazer pra mim. Eu quero. E assim, esse assunto não é só para setembro, você entendeu? É pra vida. Pra vida, pra sempre. E seja essa pessoa que compartilha esse conteúdo com outras que precisam. Porque eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Rebeca, muito obrigada. Eu amei. Eu que agradeço. Foi muito bom porque você nos deixa aqui muito à vontade. A gente se sente literalmente no sofá de casa, Sim. tomando uma aguinha e conversando coisas importantes pra vida, pro dia a dia. Então, agradeço muito a confiança, o convite. É um prazer para mim, Thalita, para além do espaço terapêutico, para além das minhas atuações profissionais, poder ajudar as pessoas, porque o meu propósito de vida é ajudar as pessoas a encontrarem o sentido das suas vidas. Então, toda vez que eu tenho essa oportunidade, eu não hesito em estar aqui, porque esse é meu propósito enquanto vida eu tiver. Ai, que linda. E já segue Rebeca, porque eu vou deixar aqui na descrição o link do Instagram dela para você ter acesso a tudo, ao canal do YouTube, a todas as informações. Inclusive, se quiser procurá-la como profissional, tenho certeza que você vai encontrar as informações lá no Instagram dela. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso episódio. E você já sabe, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.